Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Da série Entrevistando Empreendedores e Empreendedoras de Sucesso. Hoje eu trouxe aqui duas mentes brilhantes que vêm incendiando, inclusive estou incendiando os projetos criativos. Fernanda Medeiros e Carol Freire, mais conhecido como Carmelita, mas a gente vai chegar lá. São sócias proprietárias da Ardo Combustão Criativa, que eu adorei quando elas botaram isso daqui na mesa. Parabéns, achei maravilhoso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que a agenda de vocês é uma loucura, por estar aqui e também por compartilhar um pouco da experiência de vocês. Antes de mais nada, por que Carmelita? Que agora tu falou, eu já fiquei curioso. Vamos lá. Por que Carmelita? É uma resposta bem associada ao porquê de Ardo, né? Eu teria sido artista plástica de nascença, engravidei com 16 anos. No final do ano, dos meus 16 anos, no final do meu terceiro ano, eu ia fazer em San Diego um curso de artes plásticas. A minha tia morava lá, eu ia terminar o terceiro ano, ia morar lá para estudar arte. E no final daquele ano nasceu o meu filho. Então, ao invés de eu estudar arte, que é a minha natureza criativa e artística e uma expressão bem livre e solta, pé no chão, pé no barro, mão no barro. E aí o meu avô me deu de presente, então, um curso de pintura a óleo, pintura a tela. Uhum. Então, era eu e senhorazinhas, assim, numa sala, aprendendo a pintar com tinta a óleo. Tive que parar, inclusive, esse curso em função da gravidez, porque a tinta a óleo ela é tóxica para o bebê. Então, quando eu engravidei, eu pensei, cara, vou ter que reescrever a minha história. E eu fiz um curso na SPM, que se chamava Escola de Criação, onde a gente entra em contato com justamente tudo isso que a gente está vivendo aqui. A gente escreve roteiro, a gente monta marca de negócios, a gente aprende a filmar, aprende a fazer jingle, spot de campanha publicitária. Eu acho que a Escola de Criação era meio um pocket de tudo que gira o universo da comunicação e meio que já endereçava, assim, a SPM tem um perfil de conectar os alunos com profissionais de mercado. Então, sempre era conectado, o professor trabalhava no estúdio, e aí quem se relacionava mais com aquele assunto, acabava meio endereçando os caminhos, assim. Muito voltado para negócios, e aí foi muito positivo para mim naquele contexto de assim, maternidade naquela idade, e fui pro design estratégico depois disso, que é o design visual com ênfase em marketing, e tudo que é marketing lá na SPM é voltado para negócios. Então, eu peguei essa linha criativa e da arte, canalizei pro design voltado pro business, onde eu conheci essa daqui. Eu também fiz o curso de design na SPM e nós temos uma amiga em comum que era minha colega. Então, a conexão se deu pela Gabriela, nossa amiga. E tem um episódio na minha vida que eu nunca vou esquecer. Eu devia estar, o quê? Uns 2 semestres na frente. Um ano. E eu preciso dizer que eu sempre fui a CDF nível hard, que precisava tirar 10 de 10 sempre. E acabei sendo uma referência, posso dizer assim, de qualidade dos materiais e de como fazer as coisas. Isso é um capítulo também bem importante que, desde pequena, mais me interessava o como eu ia fazer do que o que eu ia fazer especificamente. E aí me chega essa abençoada, esbaforida, assim, com milhões de coisas. Ai, Fernanda, tu pode dar uma olhada no meu trabalho de segundo semestre da faculdade? Eu disse, claro, como não? Deixa eu fazer um parênteses. Eu pedi a opinião dela porque eu sabia que ela era... A referência. A referência. E como eu pagava os meus estudos, tinha filho, então no recreio, né, no intervalo, eu não ficava interagindo com as pessoas, eu ficava estudando e dava o meu melhor. Então, eu era CDF nesse quesito e ela era CDF um ano pra frente. Uau, preciso, né, quero saber o que eu posso melhorar aqui. Então, fui direto na referência, né. E aí, né? Beleza, a guria tá entrando na faculdade, a gente, né, tem uma expectativa de ajudar mais a pessoa. Aí começa os cacarecos, né? E coisa, e aplicação, cacareco. E tira coisa da mochila. E eu disse, que semestre que tu tá mesmo? Só pra gente se alinhar. Não, no segundo, sei lá, super no início do curso. E eu disse, não, na verdade, eu acho que eu vou me inverter. Eu acho que tu pode me dar algumas dicas do que eu posso fazer no sexto, sei lá, entendeu? Sim. Muito mais pra frente. E eu me lembro que eu fiquei bem assim, até, sabe quando tu fica...
sem saber o que... Eu não tava esperando aquele tipo de feedback, sabe? Inclusive, aí tem um fator bem importante que eu tive um transtorno alimentar muito grave na adolescência, dismorfia de imagem, então eu não lidava bem com o elogio. Então, quando ela me elogiou, eu fiquei assim, não sabia o que fazer com aquilo, sabe? Aí eu ia pra casa, aí eu pensava no meu filho, aí eu pensava nos meus estudos, aí eu me emocionava, e eu chorava, meu Deus, a guria... Cheguei em casa e falei, mãe, a guria me achou o máximo, né? E hoje... Mas bem humilde da tua parte, porque geralmente as pessoas não, né, se colocar nessa posição, não, me explica tu, porque tu tá me mostrando tudo isso daqui que eu não, né, eu não conheço, desconheço, sei lá, tá muito mais aquém de quem estaria só no segundo semestre, né? Eu tenho uma coisa que é uma crença, assim, que eu absorvi de um dos chefes que eu tive, e aí uma peculiaridade que eu, no segundo semestre da faculdade, eu comecei a conversar com os meus professores mais próximos, de, oi, eu quero trabalhar, como é que eu faço isso? Me arranjo um emprego. E num dos meus chefes nessa linha de fazer... Porque, assim, eu acho que eu já trabalhei com absolutamente tudo que tu possa imaginar. Eu já fiz desde pendurar coisas em lugares específicos, até dar assistência para diretor de cena, até fazer produção gráfica, ser designer, criando coisas. Então, assim, eu já fiz tudo que tu possa imaginar na vida. E aí, com um desses meus chefes, Marcelo Viana, um beijo, eu aprendi que, na verdade, para te crescer... Tu tem que dar subsídio para as pessoas que estão na tua base, para elas conseguirem ter autonomia de fazer o que tu faz. E aí, quando a tua equipe fizer o que tu faz, tu pode começar a querer fazer outras coisas. Então, eu sempre me coloco nessa posição. De fato, o que ela trouxe, em alguma medida, estava muito melhor do que eu fazia. Porque o meu negócio aí, entram as coisas que a gente se complementa, eu não tenho paciência, eu não fiquei na criação, embora o meu curso tenha esse viés, né, quando a pessoa entra num curso... Na verdade, eu entrei na faculdade porque eu queria fazer as embalagens de perfume da Chanel, eu queria fazer os carros da Ferrari, era isso que eu queria fazer. E aí, eu vi que eu não tenho paciência para ficar na frente do computador fazendo esse tipo de coisa. Eu gosto de ficar fazendo reunião, eu gosto de ficar no telefone enquanto eu tô falando contigo e fazendo mais 10 outras coisas, dando a mesma atenção para todas elas. E aqui já tem outro perfil e ela se destaca super na entrega que ela faz, porque ela é muito boa nisso. Então eu tenho que assumir que eu sou boa em outras coisas e valorizar o que a pessoa faz melhor. E aí tem um fator, assim, que é a nossa união, e já respondendo o porquê de Carmelita, que é a pergunta inicial, né? A nossa união, ela só existe porque ambas somos muito humildes, muito humanas, muito sensíveis, muito verdadeiras, mas muito compenetradas. Então, o árduo né? E aí, se tu olhar pelo viés católico, é o fogo de Pentecostes que vem e inunda o coração das pessoas de Deus, né? O que é Deus? É tu te sentir completamente cheio de si para entregar o teu melhor para a humanidade. Então, claro, eu trouxe um viés católico, mas pode ser somente falando de tesão, de vontade de vida. E então Carmelita era a forma como eu assinava nos meus quadros, como eu tinha umas questões emocionais, né, que depois eu tratei em terapia e hospitalizada, que é de transtorno de imagem, eu ia assinar nos meus quadros Caroline e me dava um nervoso, e aí eu escrevi um dia e eu Melita. E ficou Carmelita. Então, no mercado, e essa parte associada à criatividade, vem como Carmelita. Daí, um dia, quando eu saí de uma internação de 5 meses, um mês dentro, outro mês fora, do tratamento no Hospital de Clínicas para as gurias que tinha essa dificuldade com transtorno alimentar, com transtorno de imagem, né? Com peso, isso que eram meninas muito magras, né? Saindo de lá, eu pensei assim, cara, cadê a minha galera? Porque eu sinto muito, muito intensamente, mas a minha intensidade, ela não é impulsiva. Ela não é de botar os pés pelas mãos, bem pelo contrário, é muito responsável, é muito consciente. Mas onde é que tá a minha galera? E aí, pesquisando, quando eu saí do hospital, eu encontrei o Burning Man, que é um evento, que é uma cidade, que não é um festival, como todo mundo acha, no deserto do Nevada. Então, é um monte de gente do mundo inteiro, cerca de 80 mil pessoas, que se estruturam numa cidade hiper-organizada, porque tem inclusive um projeto de master plan, onde que fica cada camp, tem como se fosse uma igreja, como se fosse um hospital, como se fosse o espacinho da polícia, enfim, é uma cidade realmente, tá? Tudo muito organizado. Mas a filosofia, eles têm filosofias de vida, tá? As filosofias deles, o que tu precisa te identificar para estar lá no deserto, são os valores que eu me identifico como ser humano, assim.
de livre expressão radical, de, por exemplo, lá não existe dinheiro, tu não paga com as coisas. E também não digo que é permuta, porque se eu te dou, tu não precisa necessariamente me dar, mas é uma generosidade, é todo mundo se colocando a serviço, né? Então, se tu é médico, metade do teu turno, tu trabalha cuidando de pessoas que podem estar em apuros, e a outra metade do tempo tu tá lá doando o teu tempo para ti mesmo, curtindo, trocando, entendendo sobre cultura, arte, relacionamento, cidades, né? E muito tempo eu trabalhei com arquitetura e urbanismo também. E lá, tu vive a arte, tu vive as pessoas de uma forma completamente transformadora. No sábado, é um evento de 7 dias, eu fiz parte do Building Team, que é a equipe que constrói a cidade antes dos portões abrirem. Então, eu, de fato, construí. Né? Estava bem envolvida, então bem não foi envolvida. só até lá. Não. É que a gente a gente não vai só na coisa. Não, nunca é só ir lá comparecer. Não. É tudo intenso. Entendi. Então, ou é ou não é, sabe? Então, assim, quando eu estive lá, foi tudo muito, meu Deus, eu sou tudo isso. E como fazer? Tanto que todo mundo sabe que depois que volta do Burning Man, não importa o país que tu esteja, ou quem tu é, tu acorda com aquela ressaca e com uma depressão que é bem típica de quem volta do Burning Man, que é tipo assim, meu Deus, voltou o capitalismo, voltou tudo isso, voltou o jogo. E como se expressar, né? Como existir nessa vida. Só que lá no deserto, no sábado, o Man, que é toda a cidade ela é montada ao redor do Man. No sábado à noite, o Man é queimado. É um ritual com o fogo. O fogo, ele representa o elemento da conexão do humano com o espiritual, né? Então, vide velas, incensos. E aí, naquela noite, a gente circula por várias obras de arte que estão espalhadas pela cidade. E uma delas era um coração de cobre, assim, de metal, pegando fogo. E eu já sabia que eu queria empreender. Eu já namorava essa daqui quantas mensagens de WhatsApp. Não, e o pior não. O mais curioso, vamos dizer assim, é que assim, a gente se conhecia, a gente se referenciava, mas a gente nunca tinha trabalhado junto. A gente nunca tinha feito nada junto, assim. Tipo, alguma coisa, sentar para vamos fazer alguma coisa, nunca tinha dado. A Fê trabalhou na Melnick como gerente de marketing, né, na Melnick Arcádia, e um dia ela me chamou pra me contratar pra um projeto, mas a gente não fechou, não me lembro se por... Porque tu tava indo casar no Burning Man. Porque eu tava indo casar no Burning Man. Não tem condição de te atender em calendário, pois estou indo casar no Burning Man. Na volta a gente conversa. Na volta a gente conversa. Inclusive, assim, a ideia inicial era do meu marido, meu ex-marido, né, agora, ser meu sócio na época. Então, eu tava cheia de ideia e ele falava, meu Deus, a minha mulher tem muita ideia. E realmente eu tinha muita ideia. E o nome da Fê já era um nome que eu falava pro Felipe, pro meu ex-marido, né? E aí, lá no deserto, me veio, assim, esse é um ouvido que eu escuto coisas. Esquizofrenia, mediunidade, sensibilidade. Aí a gente, né? Mas, assim, diagnóstico mesmo, só tenho de superdotação, de resto nada. Então, quando eu voltei, eu mandei uma mensagem pra ela dizendo assim, tô passando por uma avalanche, tô me separando, né? Veio esse ímpeto dizendo assim, cara, não, a minha vida tem que ser diferente, redesenhei minha vida e todo tempo eu tac. E uma coisa que é bem louca, que depois que tu vive, tu começa a se dar conta de, nossa, talvez tinham mais pontos de conexão do que a gente imaginava. Enquanto tava rolando esse momento de autoconhecimento, Burning Man, achando minha galera, que ela comentou, eu tava passando indiretamente por uma transição de carreira. Indiretamente por quê? Quando eu te disse que quando eu entrei na faculdade de design, eu queria fazer as marcas da perfume da Chanel e tal, eu sempre fui assim. Eu sempre, tipo, não, eu acordei de manhã, eu quero isso. E aí a minha cabeça se organiza com tudo que precisa acontecer pro isso acontecer, até ele acontecer. Eu só paro quando ele acontece. E quando eu comecei a trabalhar, que eu entendi, tipo, não, quero uma carreira executiva numa grande empresa. Miramos. E pra mim tava tudo certo, era isso que eu queria fazer da minha vida e eu tava indo muito bem, obrigada. Tava ali de gerente de 2 áreas, numa empresa que era reconhecida dentro do segmento, eu tinha uma posição que as pessoas me respeitavam, tava tudo bem. Só que não tava. Deixa eu só fazer um parênteses. Imagino que pouca gente aqui acredite em signos, tá? E eu não vou dizer que eu acredito ou não acredito, eu acho que bate tudo no meu caso, mas o signo de Áries é o primeiro signo do zodíaco. É aquele que, assim, você tem uma batalha, uma guerra, né? Que vem luta. E esses dois aqui, esses dois times, essas duas equipes vão se confrontar.
Áries é a linha de frente, é o que vem assim com a faca na jugular. Se todos os signos fossem carros, o signo de Áries seria aqueles camburão de soldado, sabe? Ela é Áries com ascendente em Áries, ou seja, Áries. Ela é o camburão vindo. Ela é o trator que vem. E aí, enquanto estava rolando esse capítulo, eu passei por algumas questões, tomei a decisão de sair da empresa que eu tava, sem ter uma perspectiva de ir para outro lugar. Tipo, não quero mais isso aqui. Só que assim, ó... Cansei. Mas é assim, eu acordei de manhã, não quero mais isso aqui. E aí eu não consigo viver mais um dia vivendo aquilo ali. Então é assim, ó, eu não quero mais, não vou fazer, e vou fazer outra coisa que eu nem sei o que é, mas vamos descobrir no caminho e vai dar tudo certo. E assim a gente foi. Então eu fui... Num primeiro momento, vou organizar as ideias, eu só tinha uma certeza. Não quero trabalhar com o mercado imobiliário mais na minha vida, cansei, não gosto, não é pra mim. Isso foi no ano passado, né? Isso foi em 2022. Mas tu tá trabalhando num projeto hoje sobre isso, né? Por isso que eu tô te dizendo, eu sou campeã internacional de ter verdades na minha cabeça que em 5 minutos se desfazem completamente. E pra mim tá tudo bem, muda de ideia. O universo seu maluco. Saí e aí recebi uma proposta para fazer um processo similar ao que eu fiz na Melnick Arcádia, numa incorporadora em Santa Catarina. Estamos estruturando o departamento de marketing, né? Temos que consolidar os processos e tudo mais. Eu disse, claro, vamos! O que eu vou... Não, qualquer coisa eu volto, pensei. Me fui para Itapema. Só que eu não... Tinha um fator relevante, que eu sou esse tipo de pessoa que... Vamos. Só que assim, eu não gosto de praia. Ai, que pena que não fui eu. Eu não gosto, eu não tenho esse lifestyle de levantar, correr na praia, não sei o quê. E eu idealizei uma vida na minha cabeça que não ia se sustentar. Aí fui, fiquei 3 meses lá e, tipo assim, não parou de pé, porque aquilo ali não fazia sentido pra mim enquanto vida social. Aí voltei, meu marido ficou, nós morávamos em Porto Alegre na ocasião, e quando eu voltei... as pessoas começaram a ver que eu tava em Porto Alegre de novo e me acionar pra fazer coisas. E aí o meu marido me sentou numa mesa e disse, olha só, quando é que tu vai te dar conta de que tu não é mais uma pessoa prestando serviço, tu é uma empresa, tu tem cliente, as pessoas te procuram para fazer coisas. Sim. Então quem sabe a gente se organiza. Só que eu tinha um bloqueio de empreender na minha cabeça, porque eu idealizei, a minha estaca, minha bandeira de onde eu tinha que encaixar tava organizada na minha cabeça. Como assim era outra coisa? Como assim as coisas estavam se encaminhando para um outro momento? Eu não sou mais funcionário, eu sou uma empresa. Tava tudo errado. E aí eu tive que procurar ajuda. Fui fazer um coach de carreira, tipo, ok, estou nesse processo, não sei bem como lidar. Me ajuda a organizar isso certinho. Que foi quando eu procurei a dona Carmelita. Dizer, ó, eu tenho uma empresa... Aí daí eu já tinha assumido a bronca. Eu tenho uma empresa que faz isso... E aí, como eu fazia a parte operacional da gestão de implantação das coisas, gerenciamento de marketing e tal, as necessidades de criação, cada projeto eu tinha que acionar um fornecedor diferente. Para pesquisa, diagnóstico e a parte de estratégia criativa mesmo. O que para mim era ruim, porque eu dependia da disponibilidade das pessoas, eu dependia de querer trabalhar com as pessoas que eu queria trabalhar, e não tinha um modus operandi, sempre era muito mais trabalhoso, porque eu não me envolvia 100% no processo de criação, e tu tinha que se encaixar dentro do modus operandi de determinadas empresas. E aí foi quando eu fui falar com ela, e ela estava nesse momento de, meu Deus, eu quero falar contigo, mas não é o momento agora, eu te aviso quando for. Eu acho que eu tava vendo sinal de divórcio, alguma coisa assim. Sei lá, era uma coisa muito louca. Então, não, tudo bem, beleza, fui viver a minha vida. E desde que eu voltei enquanto empresa, que até então era aceleradora de projetos, que migrou para a Acelera Fernanda, que é como o mercado me conhece atualmente. É muito engraçado porque as pessoas de 2022 para cá, de fato, me conhecem como Acelera Fernanda. E aí estou eu vivendo, e nesse processo eu adotei um modelo de vida que é onde houver Wi-Fi. Então, assim, atualmente a minha casa, meu guarda-roupa, meu marido e a minha gata ficam em Santa Cruz do Sul, mas há 15 dias atrás eu tava em Maceió, às vezes tô em São Paulo, às vezes tô em Santa Catarina, e tudo bem. O que é uma coisa muito louca, que pra mim eu disse que eu sempre precisava de uma estação de trabalho, eu precisava ter quadrinhos cacarecos, uma mesa. Eu preciso. Olha a pessoa, né? Tipo, mordendo a língua detalhe, ela não gosta de praia, mas ela falou Maceió, ela falou Santa Catarina. Mas é que pra morar, gente, pra ir ficar um final de semana, ela voltar, vai pro escritório, tudo bem. é aeroporto, escritório, aeroporto. Bem. Aí fica ali, se relaciona, mas a minha casa tá em outro contexto. Então, assim, com a minha rotina, era até hoje, inclusive, desculpa, amigos, é difícil de tu coordenar, fazer coisas. Eis que um belo dia ela me liga. Estou pronta para a nossa conversa. Preciso que tu venha aqui na minha casa. E eu,
Tá, mas é que a gente pode, de repente, fazer uma reunião por vídeo, marcar num café, ver alguma coisa, né? Entendendo que eu tô, né? Eu preciso que tu venha na minha casa. E aí eu tentei dar mais uma assistida, ela deu uma endurecida, eu disse, tá, tudo bem. É que eu sou organizar. uma pessoa de experiência, entendeu? Assim, ó, quer namorar comigo é uma experiência. Quer ir pra uma festa comigo é uma experiência. Quer ser minha sócia é uma experiência. Quer ser meu filho é uma experiência. Então, tudo é uma experiência. Eu precisava trazer ela pra dentro da experiência do que Ardo tava dentro de mim, pra ela também sentir. Porque eu acredito que se a pessoa sente, aí ela tá junto. Mas é que é interessante isso, porque o presencial, ele traz algumas coisas que o remoto não traz, né? A gente não sente algumas coisas. Eu falo isso porque eu trabalho desde 2017, praticamente 100% home office. Então, todas as pessoas que eu tenho, que são meus funcionários, todos são home office. Todos, sem exceção. E eu sinto que, às vezes, como a gente entra numa reunião para falar daquilo, a gente não fala mais do cachorro, a gente não fala mais do gato, a gente não fofoca mais. Fofoca, às vezes, muito pouco, né? E isso faz com que a gente tenha aquele lado humano com a pessoa, de saber, cara, ela não tá bem. Né? Então, ela te chamar, não, vem até aqui, porque eu quero te explicar pra te entender o que eu quero falar, sabe? Conseguir expressar aquilo de uma forma. E eu preciso te dizer que uma das coisas que eu mais valorizo nessa parceria hoje, fora todas as coisas que, enfim, já uns confete aqui, é que assim, em alguma medida, a Carmelita me trouxe um respiro. Porque eu tenho uma tendência a sair fazendo as coisas, sem pensar. Na verdade, eu penso, só que o meu raciocínio é muito rápido. Não que eu não consiga executar as coisas. 10 de 10 continua igual. Só que o processo, pra mim, é muito mais doloroso. É muito mais trabalhoso, às vezes, porque ele não tá tão estruturado. Ele tá estruturado na minha cabeça. Mas pra eu te explicar e tu acompanhar a minha linha de raciocínio, às vezes a pessoa não chega lá, entendeu? E tá tudo certo, porque, de fato, é muito rápido. Então, em alguma medida, ela hoje me dá um... Não, relaxa. Tu tem que parar, 2 minutos que seja, respira, organiza as ideias e depois faz. Ou não sai prometendo a vida porque precisa dar um tempo antes de fazer as coisas. Assim sabe? como ela me deu um pique a mais, porque como a minha essência ela é criativa, por exemplo, eu fiz até curso de teatro também. Então eu também, a arte é muito importante, o sentir é muito importante, sentar, fumar um cigarro, pensar na vida, filosofar, escrever um poema. Só que assim, né, ritmo para as coisas acontecer. E ela trouxe um degrau acima pra mim nesse quesito, e eu trouxe pra ela um degrau abaixo pra curtir mais o processo, assim, né? Entendi. Como que vocês se separam dentro da empresa? Porque assim, eu analisando aqui um pouco, vocês têm muitas coisas em comum, mas muitas coisas que também não são em comum, sabe? Como que você separa isso dentro da empresa? Quem faz o quê dentro da empresa hoje? A gente tem um método. Guris, cafezito? Grazie. A gente tem uma metodologia que é o que rege todos os projetos que a gente faz. Independente da natureza dele, a gente sempre cumpre essa metodologia. E até uma coisa louca, deixa eu só voltar no dia fatídico da reunião dos post-its, porque daí eu fui na casa dela. E aí eu cheguei na casa dela, ela abriu a porta, eu juro pela minha gata Celina, não tinha uma parede daquela casa que não estivesse forrada de post-it. Legal. Aí ela disse, tá, como Não, é e que eu tudo ia aquilo fazer era sobre isso Ardo, aí? não era post-it de, tipo, lista de super. Era, então pode ser isso. Porque assim, Nas paredes, coisa era e tipo um papel, filme. e olha, não sei o quê. E aí elas, e como é que eu ia fazer uma reunião por vídeo? Eu disse, não, tudo bem, tu podia ter me avisado também, né? Que eu ia ter uma compreensão um pouco. Ah, não, mas daí ia perder o impacto. Eu, tudo bem, vivi a experiência. e tinha esses cacarecos, tinha o foguinho, tinha... Porque, imagina, isso aqui até, a gente criou uma santa, então Nossa Senhora do Ardo, claro, ela não é canonizada, né, assim, a não ser que queiram, mas a gente tem esse livre arbítrio de poder criar, é a nossa expressão criativa, e é muito assim, a gente vai pra tal cliente, a gente quer muito fechar, eu acendo a minha velhinha pra Nossa Senhora do Ardo, existe o sincretismo religioso, né, todo mundo é uma santa só, Nossa Senhora é uma só, então a gente tá pedindo pra Nossa Senhora, então até chegar no ponto de eu poder explicar a Nossa Senhora do Ardo, só que explicando um negócio que se sustente, olha quanta volta, olha quantas horas de reunião. Né? E assim, quando a gente tá, beleza, é sobre isso, mas como é que tu trabalha e como é que eu trabalho? Daí a gente botou as nossas metodologias de trabalho. E aí, assim, era muito engraçado que se tu pegasse uma folha de papel vegetal com a minha metodologia, uma folha de papel vegetal com a dela e botasse uma em cima da outra, era igual.
Igual. Era igual. Impressionante até. Com um foco em coisas diferentes, mas o jeito de fazer era igual. Eu disse, bom, graças a Deus, obrigado, Senhor, né? Porque pior seria se Sim. ficasse uma coisa completamente desconexa. Então, a gente entendeu. O que faz o nosso trabalho dar certo é o método. Então, a gente tem que batalhar para que isso, né, seja regra para tudo. Então, dentro do nosso método, a gente tem 3 etapas. A primeira, que é a parte de estratégia, que é onde? Que é a profundidade que Carmelita agregou dentro do processo. É tu investigar, mas é assim, ó, não é investigar, dar uma pesquisadinha no Google, é assim, ó, a gente vai na 5ª geração da família de todas as pessoas envolvidas no negócio. Então, é um negócio, a nossa apresentação da etapa fardo, que a gente chama, porque de fato é difícil e incomoda, ela é incomodativa, porque a gente começa a forçar a vir coisas que não é o que sai ao natural no nosso O símbolo processo. da etapa fardo Adorei, é um papel higiênico, tá? Porque realmente dá dor de barriga, tem empreendedor que chora nesse momento. Porque, lembrando, o objetivo é a gente fazer projetos criativos, estratégicos e que vendem, mas com uma autenticidade tão latente e transbordante que tu nem tem que te importar com a concorrência, porque o teu espaço ele vai existir ali, porque tu é tão autêntica que o teu espaço já existe, ponto final. E a etapa fardo, ela é a nossa imersão muito crucial, que o símbolo é um rolo de papel higiênico, porque é quando a gente entende qual é a tua história, de onde é que tu veio, para onde é que tu vai, o que vai te fazer feliz para que o teu trabalho seja, sabe, o dinheiro seja uma consequência do teu índice de felicidade. E por mais que a gente tenha um foco direcionado, porque a gente tem um problema de projeto para resolver, ao final dessa etapa vai ter insights para atender uma necessidade específica. Mas isso vai gerar um documento que, se tu quiser consultar nos próximos 5 anos para resolver outras coisas, Ele tá lá. ali vai ter um subsídio para isso. É porque é a escola do plano de marketing que a gente teve, né? Então, quem estuda marketing sabe fazer aqueles calhamaço de estudo de mercado, de estudo de concorrência, de estudo, né? Enfim. Então, tem essa primeira etapa, que é muito encabeçada pela Carmelita, mas que daí começa a diferenciação de como do meu modus operandi, eu me envolvo desde o dia 0. Porque assim, a gente tem uma premissa dentro dessa empresa. Eu nunca posso, eu enquanto empresa, né, chegar para um cliente, fazer uma apresentação encantadora, linda, maravilhosa, aí tá, vamos fazer. Ah, mas esse aqui não tem fornecedor que atenda. Ah, mas esse lugar não tem data para fazer. Não pode. Parênteses, que era o que eu fazia, tá? Eu fui empresária, até antes de Ardo, eu fui empresária muito na minha vida e eu entregava toda a concepção criativa. Beijo, cliente, tchau, não me liga se precisar qualquer... Não, mentira, não era não me liga, mas é que assim, ó, eu não ia atrás de gráfica, eu não fechava arquivo, eu não fazia peças publicitárias, eu não fazia o... Eu queria, assim, com perdão da palavra, vomitar toda a ideia, entregar toda... E aí, procura aí alguma agência que desdobre. Então, eu me isentava dessa parte. Enquanto a Fê, ela era... Como que faz, entendeu? É. Tá, beleza. E era uma dor de barriga que eu tinha na cadeira de gerente de marketing. Porque daí vinha, o céu é o limite, entendeu? Ah, incrível, maravilhoso, tá, mas e com o meu dinheiro, com o meu... E o que mais incomodava, pasme, é processo interno pra te fazer as coisas. Vou te dar um exemplo. Ah, a gente vai te apresentar aqui uma campanha incrível, maravilhosa, e faz todo sentido que o brinde de final de ano que tu vai dar para os teus clientes é um lápis que foi feito por um artista plástico do Butão, que é o país mais feliz do mundo. Conceitualmente, faz todo sentido. Só que ele é um artista, ele não emite nota e não fatura para 15 dias. O que me adianta? Sim. Então, eu tenho que estar muito consciente de que tudo tem que ser viável. E ela tem que estar consciente das minhas ideias para já ir vendo se é viável. Então, essa dupla, ela trabalha com planilhas. Eu, pelo amor de Deus, eu vejo uma vez a planilha dela, transcrevo para post-it e me organizo nos meus papéis, entendeu? Eu já imagino a casa dela. Não, mas ela é muito limpa, organizada. Mas Post-it, estamos buscando parcerias. Post-it nos patrocina. Mas é verdade, porque eu sou muito organizado, mas eu tenho isso também. Hoje já mudou porque é post-it e um quadro, porque as minhas paredes já não são mais nem pintadas. É um quadro onde tem uma teia lá, mas até a teia tá organizada. Isso aí. Com uma régua, inclusive. Isso aí. Daqui até ali é isso aqui, sabe? O meu quadro é a minha televisão, que eu não uso, só uso pra botar clips. Post-it. A TV dela minha TV enorme, eu não consigo entender, mas tudo bem. Respeito. E aí a gente tem essa etapa, então, que é de diagnóstico intensiva, que tem insights para como vamos resolver isso criativamente. Validamos esses caminhos com o nosso cliente. Beleza, é isso que tem que fazer. Partimos para a segunda etapa, que é a etapa árduo, que é a combustão criativa. A partir dos insights, a gente dá vida
para aquilo que precisa ser feito. Uhum. Seja uma identidade visual, seja um filme, seja um trabalho, uma campanha interna para uma empresa, o que for. Uma embalagem, uma Então, empresa aí- do zero, uma linha de produtos. Começa as referências visuais da coisa. Sim. E, de novo, referências visuais que vai vir desde Big Brother Brasil até um artista feliz do botão que a gente descobriu Sim. no meio do negócio. E aqui é muito legal, porque daí as referências da Fê sempre são, novelas, essa cultura brasileira que eu não entendo. Se me falar o nome de um ator brasileiro, eu não sei, sabe? Assim, o meu gosto musical é diferente do sertanejo. O que é muito bom, porque daí uma conecta com uma... Uma conecta com a outra. Não, e tem uma coisa muito engraçada, é quando, do além, de novo, meu modus operandi de viver, eu apareci com uma sócia que daí começou a aparecer na minha vida do nada, uma pessoa aleatória, empresa nova e tal. E uma amiga minha me manda um áudio. Fernanda, faz uns 3 anos que eu tô tentando procurar uma sócia pra minha empresa E e tu tu me em brota 2 com- minutos tá aparecendo. 2 minutos até aparece, né? Uma vida Mas- inteira se namorando, não é assim. Foi, apareceu e tipo assim, eu vejo vocês voando, por que, como? Eu disse, olha, quando eu na minha jornada empreendedora, que foi uma coisa que foi sendo descoberta ao longo do caminho, eu estava receosa em me conectar a alguém, Uhum. Eu porque também. eu penso, porra, eu construí, desculpa, pode falar palavrão? Não, podcast pode. Ah, tá, O YouTube libera. maravilha. O YouTube Então, libera. porra, tem um nome a ser zelado, e bem ou mal, e até uma coisa que a gente penou um pouco no começo de Ardo, que a gente idealizou achando que o conceito ia ser a nossa principal bandeira, e a gente viu que o buraco é mais embaixo, inclusive eu acho que é uma pauta interessante pra cá. Mas o meu nome era a minha principal chancela comercial pro negócio. Aí tu vai te conectar com alguém, isso é meio delicado, entendeu? Porque teu nome vira o teu nome com a outra pessoa. E aí, dada todas as referências e conexões que já tinha, não fazia sentido eu me conectar com alguém que faz a mesma coisa que eu. Então, assim, Sim, verdade. Tinha que vir pra somar, senão... não faz sentido. Uhum. Porque daí a gente só ia querer se quebrar porque cada uma ia ter uma opinião e quem decide, E entendeu? com a minha terapeuta era bem isso, assim, eu preciso me conectar com alguém, eu tenho que ter um sócio ou uma sócia. Mas tem que ser uma sócia que não seja da área criativa para eu poder, né, ser essa explosão e essa outra pessoa ser a explosão naquilo que eu não sou boa e não quero fazer. E aí eu acho que isso fica muito bem resolvido, porque, vou te dar um exemplo. Tem vezes que decisões precisam ser tomadas, que, na minha opinião, o caminho é X, só que a alçada é dela. Quem vai tomar a decisão, eu vou ali dar a minha opinião de, eu acho que o caminho é esse. Mas quem toma a decisão é tu, quem responde pelo assunto, quem responde pelo papel higiênico da etapa 1 é tu. Sim. Quem decide o que vai acontecer é tu. Assim como a etapa 3, que é a próxima. Porque daí o que acontecia? De novo, voltando para a cadeira de gerente de marketing enquanto eu trabalhava. Tinha um buraco operacional que me gastava tempo. Por quê? Contratava uma empresa ou várias empresas que faziam as coisas, daí eles te traziam a campanha criativa que estava validada. Daí eu precisava receber aquilo para fazer um plano orçamentário e ver como é que eu entender ou como é que eu encaixar naquele orçamento daquele projeto que eu precisava fazer. Isso me tomava um tempo. Porque eu precisava receber, porque eu não estava envolvida no processo, para poder entender o que ia para frente, não. Fazer um fluxo de caixa, uma viabilidade financeira dentro do meu projeto, para de fato começar a rodar as coisas. Então, tinha uma perda de tempo ali, de trabalho, na verdade, que tinha que inserir. Dentro do nosso modus operandi, como eu sei o que está acontecendo desde o início, a nossa etapa de criatividade, ela já vai com um encaminhamento de como que tu faz e quanto custa. Dentro da realidade financeira daquele projeto. Não que a gente vai fazer todo o detalhamento e operacional disso, mas a gente já entrega tudo encaminhado. Se quiser mandar para produção no dia seguinte, já tá ok, dentro de uma realidade orçamentária daquele projeto. Então, a gente ganha tempo com esse processo como um todo. Que é o que ela fazia no marketing, né? Com a Melnick Arcadia, por exemplo. Ela era a linha de frente do marketing, botando para rodar os projetos. E eu nunca fui, mas eu poderia ter me contratado, né, amiga? Mas eu era a pessoa que iria idealizar tudo aquilo. Por exemplo, antes eu fazia projetos que as incorporadoras me entregavam um terreno e eu fazia um estudo para saber o que a gente tinha que construir naquele terreno. Para qual tipo de persona, para qual estilo de bairro. Então, a gente estudava o perfil do bairro, pensava no conceito se era residencial ou comercial, pensava na estética, né, no estilo arquitetônico do projeto. Então, eu fazia até a parte... de concepção de projeto de arquitetura anteriormente, né? E entregaria para ela e ela botaria para fazer acontecer. Só que aí tem outro problema.
Porque daí no meu modus operandi anterior, eu pegava essas coisas, baixava a cabeça e fazia. O meu negócio era botar pra rua, entendeu? E aí, às vezes, tu tinha uma ruptura com aquilo que foi idealizado lá na etapa das 500 mil páginas de entrega. Porque atropela. Tá, vamos lá. Mas tu gosta do criativo? Porque parece que muito mais ouvindo, tá? Tu gosta de executar. Ela é a crossfiteira que gosta de executar. Eu gosto de executar, mas eu gosto de ver o negócio nascer, né? Sim, mas eu gosto de palpitar na etapa criativa. Eu não gosto de fazer a parte criativa. Ver lá ela fazendo, tá, mas isso aqui. Vou te dar um exemplo. A gente fez, só que aí é legal o processo e as interferências do trabalho de uma na outra, tá? A gente fez um projeto para uma incorporadora do interior que era uma campanha promocional, era uma campanha de estoque. Que é mais difícil tu fazer, porque lançamento tu tem mais dinheiro, tu é uma novidade, tu pode, né, dourar a pílula com muito mais liberdade, vamos dizer assim. O estoque, aqueles produtos já têm uma vida, são unidades que tu precisa, de alguma maneira, botar pra frente, né, dar vazão. E a gente tinha um desafio ali que a empresa não tinha culturalmente histórico de fazer esse tipo de ação promocional. Então, tinha um desafio de eu não quero transmitir uma sensação de que eu tô liquidando. Tipo, não é sobre isso, entendeu? E aí a gente fez todo um trabalho tal, e teoricamente, dentro da nossa divisão dos processos, a pessoa das ideias é o guarda-chuva da dona Carmelita. E aí, eu tenho um processo que é meu, que eu nunca elimino completamente os assuntos da minha cabeça. A gente tá conversando aqui hoje, que nem a gente tava conversando sobre o negócio do software, eu vou ficar com isso na cabeça e em algum momento vai vir alguma coisa. E ela tem muitas boas ideias. Aí, muito bom, eu tava lá no cliente, tomando banho. Normalmente, essas grandes ideias acontecem no banho. A outra também, não, eu também sou assim. Eu também sou assim. E aí, eu saio do banho e olha só, resolvi. É isso, nós vamos fazer isso. E vai dar certo. Não, e eu lavando uma louça, assim, gente, essa ideia é boa. Só que, claro, é a nossa escola é o design, a nossa escola é pensar de forma solta, criativa, então... Então, assim, gosta? Gosto. Mas eu não vou ficar um mês em cima daquilo, procurando e olhando, e vai e volta. Não tenho paciência. Eu vou, amo tudo. É que bom, porque vocês duas se completam, sabe? Eu tô lendo um livro que ele fala sobre... Além do empreendedorismo, se não me falha a memória. Empresas 2.0, uma coisa assim. Que ele fala muito que os bons negócios, e eu encontrei isso numa sócia recentemente, que o negócio ele tende a ir muito para frente quando um empresário vê que o outro tem aquilo que eu não tenho e ele sabe valorizar. Tipo assim, do jeito quase que se eu hoje olhar pra Karine, que vocês vão conhecer ela, vocês conheceram, na verdade, eu olho pra Karine e penso, putz, por que ela tá fazendo negócio comigo? Porque eu vejo que ela tem um baita potencial. E ela olha ao contrário. Não, mas tu conecta pra mim a parte de tecnologia que eu não tenho e ela a parte de vendas. Então os dois fazem essa. E eu vejo vocês falando, é muito isso, sabe? Tipo, tu até gosta, mas não gostaria de ficar um mês em cima daquela peça. Mas eu preciso dizer que o fato de eu ter trabalhado com tudo que eu trabalhei na minha vida, e na época que eu tava fazendo isso quando eu era jovem, profissional, eu não dava valor pra essas coisas. E eu era a pessoa que via o amiguinho do lado crescendo e ficava possuída. Porque eu sou muito melhor, isso aqui. E hoje eu entendo que as coisas têm um tempo pra acontecer. Sim. Mas assim, eu consigo trocar com o criativo. Eu entendo o tempo que as coisas levam. A minha negociação de coisas que envolvem o projeto hoje não é superficial. Eu sei o que eu tô falando. Eu entendo Tanto que a etapa que a Fê é a mais responsável é a etapa dardo. Então, a gente tem o fardo, ardo e dardo. O dardo é de tu acertar no alvo com essas estratégias. Então, é ela e as planilhas de Excel dela lá. Não, e tem uma coisa que é justamente a ponte, tipo... Sei lá, um cliente, às vezes, vai olhar para uma necessidade muito pontual que daqui a pouco, normalmente... Daqui a pouco não. 90% das vezes é prazo. A gente teve um caso recentemente, tinha uma demanda pontual, o cliente nunca tinha trabalhado com a gente, e aí ele queria ter uma entrega antes do que a gente tinha planejado. E aí eu disse, confia no processo. Eu sei que é difícil, eu sei que é um prazo diferente do que vocês estão acostumados, mas eu tenho certeza que vai ter muito mais valor quando vocês entregarem. Só que eu tô falando isso que eu sei que se der uma merda federal, o cliente reprovar tudo, muito difícil, mas pode vai acontecer. Eu consigo resolver. Entendeu? Tem como fazer tal e tal coisa pra fazer. Então, eu tenho essa visão. E às vezes não, eu vou precisar de mais prazo. Tipo, cara, não dá. E tem uma coisa, o nosso método, ele garante um índice de refação baixíssimo, quase nulo.
É muito raro, olha, assim, é muito raro. Eu nem, se tu me perguntar, eu não sei te dizer. Algum projeto que a gente apresentou que o cliente falou assim, não é nada disso. Porque tá tudo sempre tão amarradinho e o cliente participou tanto da etapa fardo que, assim, meio que não sai da minha cabeça. Ele teria falado nos passos anteriores, isso daqui não é por esse caminho, é mais por esse, né? Então, é muito difícil ele chegar no final. E outra, pelo que vocês falam, eu acredito que a persona, então o público que vocês vendem, ele é um público que já tá mais aberto a novas ideias. Aberto a Aí inovação, é que tá. Essa é uma pauta muito boa. É. Quando a gente lançou o Ardo, tá? A gente, como eu disse, a gente achou que toda a legalzice da atmosfera Ardo ia se bastar. Que a gente ia chegar com uma apresentação encantadora, um discurso super disruptivo e fazer esse encantamento com as empresas. Mas é que era muito diferente de tudo que eles estavam acostumados. Então, no começo, a gente errou o tom. Porque era uma apresentação que a gente vinha com... Imagina eu chegar pra te dizer, eu quero te vender um desfibrilador. Que é o nome do projeto. Sim. Assim como eu apresentei pra Fê, Nossa Senhora do Ardo, eu apresentei, e o nome deste projeto é desfibrilador. Porque quando tu pega uma empresa e puf, né? Ressuscita. Então, assim, a gente foi e, assim, é do jogo, beleza, botamos e deu certo em alguma medida. Só que aí, onde é que tava o problema? As pessoas não compravam Ardo. As pessoas sabiam que elas podiam confiar em mim e na Caramelita, elas compravam a gente. Tanto que a gente ouviu de cliente já, tipo, cara, eu não fazia a mais vaga ideia do que eu contratei. Depois deu tudo certo, era o que eu queria, tava tudo encaminhado. Mas eu contratei sem saber o que eu tava contratando. Isso é bem interessante, a quantidade de vezes que a gente ouviu assim, ó. Eu não entendi direito o que isso antes da gente se reformular, né? A gente tá juntas há 1 ano exatamente, feitos em agosto agora. E 1 ano do dia fatídico dos post-its lá de casa. E a gente ouviu muito das pessoas assim, a gente não entendi direito o que tu faz, não entendi o que vocês fazem, mas a gente quer fazer com vocês. Então a gente pescava pela energia, pela empolgação, pelo a gente entende do método, tá, façam, mas eu não entendi direito. Né? E assim, olhando para uma realidade de prospecção reativa, tava tudo bem. As pessoas nos tinham como uma referência. Porque esse é o conceito de Love Mark. Então, te apaixona pelo conceito. Só que quando tu começa a olhar pro negócio e entender uma perspectiva de faturamento que tu precisa ter e tal, tu precisa que as pessoas trabalhem um pouco sozinhas. A gente precisa lançar algumas coisas para que, né, aquilo comecem a nos procurar sem necessariamente ter uma apresentação incrível e essa fala acontecendo. E aí que entrou a 45 na nossa vida, que é uma empresa de gestão, uma consultoria em gestão, que foi nosso cliente que disse, contratei vocês, você entendeu o que vocês faziam. E aí a gente, por, assim, ó, uma bênção divina do ouvido dessa aqui, que disse, não sei o que, a gente fechou uma permuta com eles. Parte do pagamento foi feita em dinheiro e parte do pagamento foi feita em permuta. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente não tinha, a Caramelita já tinha tido uma experiência, mas ela não fazia parte de gestão da empresa que ela tinha. Ela estava muito focada na parte de estratégia criativa, que era operacional. O que ela... Exatamente. E eu, então, nem se fala, entendeu? Eu fazia o gerenciamento das coisas e dos projetos que eu tinha, mas não era minha empresa. E aí teve um case incrível, assim, ó. Faz 15 anos que eu trabalho no mercado de comunicação, fazendo eventos, por exemplo, lançamentos de empreendimentos imobiliários, entregas de empreendimentos imobiliários. E evento tem, imprevistos sempre. Sim. E aí era... Manda fazer, depois eu vejo como é que vamos pagar, não sei o que. Quando a gente foi fazer o nosso evento de lançamento, os imprevistos chegaram. Mas aí era do meu caixa. Aí era do meu caixa que tava saindo. Eu disse, mas, gente, manda as pessoas passarem calor. A gente não vai botar climatizador aqui nesse salão. E botamos o climatizador. Meu Deus, não funcionou o projetor que a gente queria, não sei o que. Aluga LED. Eu fazendo conta, gente de Deus. Mas... preciso dizer, e eu falo isso para todas as pessoas que me perguntam. Uma vez na vida que seja, façam alguma coisa onde vocês são cliente. Contratem algum serviço para que vocês tenham essa experiência. Façam algumas coisas por você, empresário. O meu sentimento de estar lá, porque eu era sempre a pessoa do bastidor. O meu sentimento de ver todo um circo armado pro destaque do projeto que a gente concebeu, não tem dinheiro que pague. Pagava os painéis de LED, tudo de novo. E é muito legal, porque nesse dia do nosso evento de lançamento, né? Eu tava toda pronta, embelezada, fumando meu cigarrinho lá fora. Entrei pra ver tudo lindo. Eu, cara, isso tudo nasceu da nossa cabeça, só, né? Assim, girando 360 graus naquela galeria de arte, tudo lindo, meus quadros lá, nossa, não sei o quê, nossas instalações. Quando eu olhei pra Fê, a Fê
toda maquiada, suando, colando. Ligou pra DJ, ela tá atrasada, trabalhando na mesa de som. E eu ali, né? Porque o meu trabalho já tinha passado e o trabalho dela era fazer aquilo ali, operar e ficar de pé. Então, ali foi muito bonito de ver a nossa orquestra particular, assim, funcionando, né? E assim, então, em relação ao desafio de empreender, eu acho que a gente teve uma visão meio míope, assim, no que diz respeito... É que eu acho que vinha numa tendência, tudo que a gente conseguiu de negócio era muito por relacionamento. Só que pra gente ser uma empresa de verdade, que hoje eu brinco, que não, hoje a gente é uma empresa de verdade. Hoje a gente tá estruturado pra isso. É que a gente nunca tinha precisado prospectar. As pessoas vinham até Carmelita, vinham até a Acelera Fernanda, entende? Aí a gente montou a Arda, a gente agora é mais dinheiro que precisa entrar, agora a gente tem que abrir mais frente. Quem procurava a Carmelita sabendo que era um valor, agora a Carmelita é um valor de empresa, então é outro valor, logo essas pessoas já, é um valor de empresa, então a gente tem que prospectar. Como é que prospecta? Aí estudar como que é a parte comercial, como que fica isso, tá? Mas então quem que fica na operação enquanto a outra vai pro comercial, quem que fica com o quê? Eu digo que antes da 45, que é essa empresa de gestão que entrou na nossa vida, a gente brincava de fazer empresa, sinceramente. Eu acho que é isso que acontecia, assim. E é bem bom. É bem bom. Brincar de fazer empresa não achei tão bom assim. Eu Agora acho eu tô que mais feliz, porque posso dizer. o que acontece, eu acho que deixa de ser... Porque eu conheço muita gente que começou empresa séria e muita gente que começou empresa como vocês e como eu, que foi acontecendo, né? Vinha gente de indicação, a gente ia crescendo e crescendo. Só que chega um momento que muda. Por que muda? Porque a gente para de fazer muita coisa que a gente gosta, né? Eu parei hoje de fazer... Eu não desenvolvo mais. Adoro desenvolver. Esses dias eu estava gravando com um óculos VR da Apple. Por que eu comprei o óculos? Porque eu queria voltar a desenvolver. Então eu comecei a fazer isso de novo. Mas hoje na empresa eu não toco num sistema. Eu falo com pessoas, auxilio as pessoas e gerencio a equipe. Gosto de fazer? Gosto. Mas talvez se eu pudesse ganhar a mesma quantidade hoje, tá lá programando atrás do computador, talvez eu gostaria mais. Mas não tem como, né? Porque alguém tem que fazer essa parte. Então por isso que eu falo, essa parte é interessante quando a gente tá brincando de fazer empresa, porque não é um negócio tão sério, não envolvem vidas de outras pessoas, né? Porque hoje envolvem, provavelmente no caso de vocês também. A gente não tá só lidando com as nossas coisas. Tem um funcionário, tem outro funcionário, que tem uma família, que tem um cachorro, que vai viajar, que... Enfim, tem outras coisas por detrás de tudo isso. Então por isso que eu falo que essa fase é legal. Né? Mas a gente não quer, né? Pro resto da vida não tem como. E pensa, a Fê quer ter filho. Sim. Né? Meu filho vai fazer 19 anos agora em dezembro. Então, e a Fê quer ter ainda. Então, a gente precisa ter uma empresa estruturada para ela poder, né, se afastar. Mas assim, em relação... E pra mim, principalmente, essa mudança de mindset foi muito importante. Porque na minha cabeça, eu sempre quis, tipo, morar em outra cidade. Eu sempre quis... não na praia. Aí eu não tinha muito na cabeça isso, assim, sabe? Mas eu não tinha muito claro. Mas eu queria, tipo, que o meu trabalho permitisse que eu viajasse para outros estados, que o meu trabalho permitisse que eu tivesse outras vivências. E na minha cabeça, o que poderia me subsidiar isso era uma empresa grande. Era uma empresa que tivesse tipo, um outro patamar e queria me viabilizar esse tipo de coisa. E a coisa mais louca é que, via trabalho, assim, eu fui conquistar isso sozinho. Quando eu fechei o meu primeiro contrato em São Paulo, que ainda era Acelera Fernanda, que eu fiquei 1 mês fazendo imersão cliente em São Paulo por minha conta e risco, porque me contrataram, eu disse, gente... Foi assim, aqueles momentos de, tipo assim, o frio na barriga que, tipo assim, consegui. Deu. Exatamente. E tem um fator bem misterioso e místico, acho que são palavras parecidas, que é assim, ó, a gente criou um produto que se chama Labareda, tá? E o Labareda, ele surgiu porque um cliente muito querido de Carmelita me chamou na época e apresentou uma problemática para eu solucionar de uma forma criativa. Eu falei assim, cara, tu tá, na verdade, com um conflito geracional entre as equipes da tua empresa, que cresceu muito e, claro... cada geração queria uma coisa ali. Eu sempre estudei muito tendência e comportamento, né? Comportamento de consumo, comportamento humano, neurociência, e vi que as pessoas estavam querendo coisas diferentes e hábitos diferentes dentro da empresa. E montei um projeto para que um projeto de comunicação para que aquelas pessoas voltassem a acreditar nos mesmos ideais. E aí, quando a gente viu, ficou todo mundo super feliz e celebrando numa grande festa, que eu ajudei a organizar, inclusive. E aí, aquela empresa me indicou
para uma outra empresa, que é a 45, e a gente fez esse projeto do Labareda para as pessoas da empresa. Como a gente tem gás, pique, alegria, eu sou a primeira a chegar na festa, a última a ir embora, saio amiga da galera e ainda no bar da esquina, enquanto a Fê também garante que tá tudo super bem organizadinho. Cara, a gente ficou tão amigo de pessoas que a gente, até mesmo para endomarketing, a gente entrou. Coisa que não era o nosso plano inicial. Jamais seria, sabe? Inclusive, eu acharia chato se me falassem, Ardo vai trabalhar com endomarketing. E hoje é um fogo no rabo poder tirar projetos do papel para pessoas que estão daqui a pouco entediadas dentro de escritórios, e a gente pode trazer esse chute de endorfina, de gás e de vontade, porque a gente está reconectando elas com o mesmo propósito. Então, tem as surpresas no meio do caminho que também são muito gratificantes, né? O que foi o projeto que mais, assim, desafiou vocês ou que vocês mais acharam maluco? Porque eu entendo que vocês fazem lá do início da onde a empresa quer reestruturar toda a empresa, que eu acho que isso aqui deve ser um caos, porque depende da empresa, depende da persona que está lá, o empresário que está lá. Uma embalagem, um lançamento de um produto, o que foi o mais desafiador para vocês? Eu acho que esses projetos de cultura, porque assim, cultura organizacional é um tiro no escuro, entendeu? Porque tu tá vendendo valor que vai permear um comportamento do teu colaborador e uma expectativa a ser alinhada. E pra gente, enquanto fornecedor, se a empresa, e graças a Deus a gente teve sorte de ter pego empresas que são muito legais. Eu trabalharia facilmente em todas as que a gente atendeu. É impressionante. Porque a gente super se identificou e tu vê um esforço daquela empresa em, de fato, proporcionar um ambiente legal pro colaborador e fazer com que ele se desenvolva ali dentro. Só que é um tiro no escuro, entendeu? Tipo, pode ser que ela queira vender alguma coisa que, na verdade, ele não pratique. Então, mas, tipo, a gente sempre vai. E a imersão é muito importante para isso, que é o marco zero da nossa metodologia. A gente não sabe o que a gente vai descobrir ali. Então, foi bem... não digo o processo, porque depois que a gente viu que tava tudo bem, as coisas estavam em linhas, daí o processo flui naturalmente. Mas, assim, tá, fechamos. É um risco, entendeu? Sim. Porque eu vejo que, e eu posso estar muito enganado, mas das conversas que eu tenho com empresários, às vezes quando eles falam da empresa deles, acontece muito eu conheço a empresa, conheço o empresário e falo, cara, isso tá me falando não casa. Eu olhando hoje teu negócio de fora, parece que tu tá me dizendo que a empresa, ela fala com o público X, mas na verdade ela não fala, sabe? Então essa desconstrução, que eu acho bem interessante, que é a parte do papel higiênico, papel higiênico, eu acho isso muito interessante, porque é quando o próprio empresário ele começa a olhar e dizer, é verdade. Isso daqui hoje está acontecendo porque talvez lá no meu passado, ou então quando iniciou a empresa, aconteceram esses pontos. Como que funciona esse processo de criação para vocês? Vocês comentaram da parte do papel higiênico, quais são essas fases até a entrega? Como que vocês estruturam tudo isso? Assim, antes da gente entrar nesse ponto, eu só queria fazer um parênteses que é bem importante sobre a tua pergunta anterior, porque eu não penso muito diferente da Fê, mas a maior dificuldade para mim, para projetos, são trabalhar com algumas empresas, assim, que não pagam em dia, que se esquecem. Assim, são coisas muito mais relacionadas a burocracias para fluidez, sabe? Tipo, pensando, pô, gente, estamos todo mundo no mesmo barco, vamos todo mundo ser correto. Fora isso, acho que eu tenho toda essa vontade para qualquer desafio. E a comunicação, ela é a chave para a gente sempre chegar lá, né? Mas então, voltando para esse teu ponto, que repete a pergunta, leve 10 de atenção. No processo criativo. Isso. Como que funciona todas as etapas até, de fato, começar a vir a entrega? Quando vocês chegam lá e são o psicólogo da empresa e vão estruturando tudo isso. A gente chama... Tu diz pro Labareda especificamente ou para todos? Para todos. Vamos lá, quero contratar vocês entenderam um pouco como funciona o João, né? Porque o João não é hoje uma empresa, ele é uma persona que vende várias coisas, né? Tá. Como que funcionaria? Vocês iam chegar e quais seriam os primeiros passos? O que ia acontecer nesse... A gente vai chegar com uma mala A3, com uma pasta 3. Uma pasta, uma pasta meio mala, tamanho A3, assim, e com várias folhas A3, vários post-its, cada folha tem um tipo de questão que a gente vai responder. A gente utiliza muito a metodologia de Design Thinking, que tem aquele Double Diamond que a gente aplica, e eu sou a facilitadora dessa imersão. Eu acho que vale enfatizar que a imersão, a gente tá falando... varia sempre de acordo com a natureza do projeto e as pessoas que a gente precisa se envolver. Mas, via de regra, a gente está falando de 2 dias, 4 horas, com todos os envolvidos no projeto.
Que Entendi. pode ser só tu, ou vamos supor que todos vocês são sócios, então todo mundo tá junto nessa imersão. Ou uma área técnica, ou se tem alguma agência que vai em algum momento trabalhar em collab com a gente, traz também, departamento comercial, todo mundo que de alguma maneira vai ser impactado. Entendi. E aí é muito engraçado, porque assim, os clientes Carmelita, antes de Ardo, já estavam habituados com essa metodologia. Os meus, chega para um diretor de qualquer empresa, Tu falou 2 dias nós seguidos, vamos parar Jesus. 8 horas a tua equipe para fazer uma imersão. Teve... É que se ele é um bom... Ele é que nem eu que penso em número, pessoa assim, meu Deus do céu, toda a equipe, vezes a hora, vezes isso, aqui vai me isso custar aí. não só o que elas pediram, mas tem mais o valor da equipe. É isso. Tem que colocar tudo isso no papel. E aí a gente foi fazer uma imersão esses tempos para um projeto e Em tava Santa todo Catarina, mundo na praia. convocado, todo mundo convocado. Chegou na hora da reunião, não tinha as pessoas. E essa aqui já começa. Não, porque o fulano vai entrar por vídeo, porque não sei o quê. E eu essa já... aqui eu take it easy, vai fumar um cigarro que eu vou resolver isso aqui. Aí eu disse, não, conecta, não sei o quê. Eu sei que o que estava por vídeo não deu 20 minutos e se materializou. Tipo, a gente conseguiu juntar as pessoas, começou meio atrapalhado, não sei o quê. Uhum. O que tava por vídeo, quando a gente viu, se materializou E também. aí ele se materializou falando assim, não, porque eu vi o que estava acontecendo aqui, eu não podia ficar de fora. Quando a gente viu, todo mundo estava se mobilizando para estar lá. Sim. Porque, claro, todo mundo quer ser ouvido, na verdade. Todo mundo tem algo a dizer sobre qualquer projeto que seja. Um novo prédio, uma nova marca, um novo produto. Todo mundo tá naquele barco, todo mundo quer fazer acontecer, ainda mais tu podendo colocar a tua essência, a tua alma junto. Uhum. Então, na verdade, é só uma doutrina que a galera não tá acostumado a ter. Sim. Mas se tá todo mundo ali em volta, trabalhando junto, Porque não, a gente não tá a passeio, eles estão trabalhando, entendeu? Eles Eles estão estão Sim, trabalhando. eles estão trabalhando, só que botar isso na cabeça da Exatamente. pessoa É difícil às vezes. difícil, Mas é que é por isso que o método é disruptivo quanto a isso, entendeu? Uhum. Porque não é todo mundo que tá aberto a esse tipo de coisa. Então o Isso. empresário ele tem que estar mais aberto a Uhum. isso. isso. E foi uma das coisas que a gente pontuou antes. Uma empresa muito tradicional não vai contratar a gente tem total E de consciência boas. disso. Tem espaço pra todo mundo. Não, se ela mas abrir o Instagram de vocês, ela já vai ter um direcionamento. É. Porque ela vai ver, cara, talvez não é isso daqui. O meu negócio é uma coisa muito mais convencional, vamos botar dessa forma, que é o planejamento comum. E que bom, tem Entre lugar aspas. pra todo É, mundo. tem lugar pra todo mundo. Exatamente. E aí, qual é a grande questão da imersão que eu vejo, tá? Eu sou muito boa com pessoas, tá? Assim, eu amo crianças, eu amo idosos, eu amo relacionamentos em geral. Então, eu consigo, e tem esse fator mediúnico, esquizofrênico, sensível, não sei, que eu consigo pescar algumas sutilezas. Então, eu sou muito boa na facilitação disso. Então, eu saio de lá, depois dessas 8 horas, a Fê muito como observadora, trazendo coisas que eu não tinha percebido. Eu trazendo coisas que só eu tinha percebido e eu tinha perguntado, levantado a bola para discussão naquele momento. E aí, se a gente tem, no caso, o estagiário, ou gente nos ajudando a clusterizar depois todas aquelas informações, cara, o ouro do nosso projeto tá ali. Porque daí é só criar em cima de tudo aquilo que foi falado e abrir possibilidades, então... Entendi. E aí depende da natureza do projeto. Por exemplo, esses de comunicação interna, o processo, no fim das contas, se deu. Eu saio com aquilo muito... com o meu processo de empilhar as coisas em prol do bem comum. Então, a minha função ali é organizar uma linha de raciocínio que faz sentido no que diz respeito a objetivos e, enfim, o storytelling do projeto para passar para a equipe da Carmelita, que vai, com base naquela linha de raciocínio de, a gente tá aqui, a gente precisa chegar aqui, entender como resolver aquilo criativamente. Aí se faz toda a parte conceitual, volta para mim, porque em cima do conceito que eles criaram, a gente tem que entender se essas aplicações respondem às necessidades do que a gente precisa botar de pé. Ah, não, isso sim, isso não vai parar de pé, isso aqui eles não vão conseguir fazer, isso aqui dá, isso aqui não. Volta, faz todo o desdobramento das coisas e a gente leva pro cliente. E aí, no fim das contas, e aí é muito engraçado, porque hoje tem muito impacto das entregas, que é muito específico e peculiar das entregas de Carmelita, que o cliente vê aquilo, meu Deus, e como é que eu vou botar tudo isso de pé? E agora não, relaxa, tu tem todo um plano de implantação pronto. Não, mas é isso, eu acho que é uma coisa que assusta muito, porque no modelo convencional, então, da maioria das empresas que faz isso, é justamente eles entregarem um monte de coisa, tá aqui, agora
daqui pra frente, que era como tu trabalhava talvez no passado, se vira. Não Isso. sei como é que tu vai fazer. Eu posso te dar uma recomendação aqui e ali, mas a execução disso daqui é muito Isso. abstrata. Procura uma cara. agência. Exatamente, porque isso é uma coisa muito complicada. A pessoa, ela Sim. olha pra tudo aquilo, tá, adorei, mas e agora? É. Eu já fiz projeto de design de interiores, do meu apartamento, que elas botaram umas coisas, eu fiquei, tá, mas onde é que acha esse negócio? Nunca vi Sim, na minha vida isso. uma mão pendurada na parede Isso. que sai. Onde é que tu acha? Não, é que eu vi num projeto, sim. E Como onde que eu que compro compra? esse negócio? É. Vou ter que mandar alguém fazer, É. sabe? Então, bem Exatamente. interessante isso. E é uma preocupação que a gente tem justamente por isso, porque aí tu tem ideias maravilhosas que de fato são muito diferentes do que as pessoas estão habituadas e aquilo vai pra uma gaveta. Sim. Não faz sentido. E aí, aí, a uma coisa criatividade que a eu serviço de tinha- nada, né? E aí uma incomodação que eu tinha quando me faltava uma carmelita na minha vida é que eu queria fazer as coisas. Eu via os projetos, tá, vamos fazer. Não, mas não dá. Dá pra fazer. Ah, não, mano, dá pra fazer. Vamos fazer. Ah, não, vamos por aqui. Puta que pariu, sabe? Sim. Não, mas é muito bom, porque é bem isso daí. Vocês têm todo o processo criativo. Ninguém quer criar um negócio e não ver o negócio sendo executado. Quer ver aquilo lá, né? Eu acho que todo mundo tem isso. A gente que desenvolve sistema, às vezes a gente desenvolve sistema e o cara põe na gaveta. Por quê? É. Porque ele não é bem isso daqui, ou então não sei, não fui treinado pra isso. E às vezes a gente se coloca nessa responsabilidade. Cara, não, nós vamos te ajudar. Treina, faz tudo e não vê aquilo saindo do papel, sabe? Isso é muito complicado pra gente que cria, porque a gente tá imerso naquilo lá. Não é só por vender, que foi aquilo que vocês falaram no início, né? É muito além do pensar no dinheiro. Não, cara, é toda a construção de um negócio que a gente botou o tempo da nossa vida pra aquilo lá. Sim. Fez uma imersão com a empresa. Beleza, tem que fazer, mas a gente tá lá imerso, aprendeu tudo sobre a vida da pessoa, querendo ou não, criou uma conexão com aquela Sim. empresa, com as pessoas que estão lá. Então, chega a doer na gente não executar aquilo lá de fato. Eu Tem entendo uma isso. frase que a gente usa muito que é junto dos bons que ficamos melhores. É. Então, assim, eu já sabia que eu era muito boa e que eu era fora da curva. Assim como a Fê também sabia. E logo que a gente se fundiu e começou a falar da nossa união via rede social, a quantidade de DMs que eu recebi de pessoas dizendo assim, meu Deus, agora o mundo vai explodir com vocês duas juntas. Nossa, como que a gente nunca pensou nessa união? Porque, claro, assim, eu já era uma centelha de fogo, ela já era uma centelha de fogo. Agora é tipo assim, ó, vum, sabe? Sim. É a labareda toda. A gente tem um outro dom também. Na verdade, inclusive, agora vai ser. Então, esse podcast vai ser o podcast que vai bombar, inclusive, nos É isso aí, canais. é isso aí. Entendeu? Sério, eu te juro. Não é uma. Eu tenho, inclusive, estatísticas pra provar. A gente acaba, né? Isso aqui é um cérebro que fica ideia a todo momento, as coisas vão se construindo. Embora tudo seja viável, nem tudo acaba sendo executado por N questões. Tempo, a vida é uma só. Tipo, Sei lá. Tempo, Tem dinheiro, coisa. enfim. Mas, do que é executado é bastante coisa, tem um outro universo de coisas que se perderam no meio do caminho. E tem acontecido com uma frequência muito grande de a gente conectar pessoas e, sei lá, vamos botar um influenciador nesse projeto que não sei o quê. Um mês depois, o cara é o campeão internacional do não sei o quê. Pum, explodiu. Olha, ouviram? O podcast vai bombar. É isso aí. Vamos conectar o chefe fulano de tal. 2 meses depois, jurado do Masterchef, mídia, blá. E não é uma coisa que a gente tá procurando. Sim. É que sabe? acontece. Não, mas é que a Olhando. gente, de certa forma, a gente é bem cool hunting, assim. A gente, que nem, por exemplo, a identidade visual de Ardo em termos de Instagram, se tu olhar agora que a Globoplay, quem? Globo? Não sei. Globoplay, Tá eu acho. começando a usar uma estética muito parecida. Não vi. Que eu, claro, eu não fico chateada, né, mas que eu já sabia, porque quando eu criei há um tempo atrás, eu fui no supra-sumo gringo e pensei assim, o que é o mais massa que eu quero fazer? E trouxe pra cá. Então, tem um pioneirismo, porque a gente caça as coisas legais pra trazer, né? Sim. Então, daqui 2 meses a gente volta. Estão a preparados conversar. pra bombar? Pode deixar. Estamos prontos. Quando bombar, vocês voltam aqui e falam, eu avisei. É isso aí. Mediunidade. Legal. É essa questão que vocês falaram, porque isso é muito disruptivo, né? Isso daqui é uma coisa que... hoje, quando eu cheguei aqui, eu tava tentando explicar um pouco do trabalho de vocês para eles, né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uns 3 anos atrás, acho que foi, eu ouvi o modelo do... não vou lembrar o nome dele, eu pesquisei hoje de manhã. Mas ele falava muito sobre o modelo Sexy Canvas. Vocês já ouviram falar? Claro, é porque tá dentro do conceito de love mark, que é o love branding, né? Sim. Que é criar marcas apaixonantes. E ela precisa ser sexy. E chamar atenção. Isso. E ela precisa ser sexy.
Vocês consideram o trabalho de vocês nessa pegada, assim? Ou ele... É que eu vi que ele faz umas coisas muito diferentes, sabe? Mas eu acho que isso acaba chamando a atenção, que tu falou do mediunismo e também da questão da eletricidade, né? Porque é uma coisa que chama atenção. Quando abre o Instagram de vocês, peraí, eu entrei pra ver uma coisa, o que tá acontecendo? O que tem aqui, sabe? Eu considero muito isso também. Eu estudei bastante a questão do Nubank, logo quando eles lançaram. A mesma coisa a Coca-Cola, a Disney, todos eles fazem isso, que é uma coisa diferente das empresas comuns. Que eles não vendem o produto deles. Eles vendem experiência. A crença, a experiência. Tu entrar lá no Instagram da Red Bull, não tem uma latinha lá. Não, tem as pessoas que são, sei lá, são pessoas que trabalham com esportes radicais, no caso, né? E tá ali o dia a dia. E eu vejo muito isso de vocês. Vocês não estão ali vendendo, entre aspas, né? Tá ali, cara, é isso daqui que a gente acredita, isso aqui que a gente vive. Por isso que as pessoas, quando chegam, elas acertam. É isso aqui que a gente tá procurando. É uma coisa diferente, é uma coisa que eu quero que minha empresa vá para um outro patamar, né? É que assim como a Fê é especialista em métodos ágeis, eu sou especialista em design emocional, que não é para tu necessariamente chorar de emoção, é para tu sentir coisas. E o nosso Instagram, como eu sabia que precisava estar muito atrelada ao meu sentir para eu conseguir criar e botar para fora, é muito o que eu sinto, o que eu vibro. Então, para tu ser muito verdadeiro no teu visual, no teu sentir, tu tem que primeiro sentir tu para conseguir fazer com que os outros sintam também. Até um desafio que a gente teve nesse momento, e aí, de novo, no meu papel de, ok, incrível, abstrato, maravilhoso, mas o que vai ser comercial? Então, assim, tem algum tom de vai lá, bota o que tu quiser, bota pra fora, sente, mas tem algumas coisas que, tipo, tá, vamos ter conteúdos que ser estratégicos. Convencional, estratégico. As pessoas precisam entender o que a gente tá falando. Elas precisam, porque senão vende uma ideia, elas ficam assim, meu Deus, que loucura, tá, mas e quanto é que custa isso aqui mesmo? Quando é que fica pronto? Será que eu posso contratar? Exatamente, porque elas começam a... Tá, peraí, tu não vai fugir muito da curva, né? Mas só respondendo a tua pergunta também, uma coisa engraçada. A gente tem um parceiro incrível, maravilhoso, que nos dá suporte, principalmente em roteiro de filmes e coisas nesse sentido, é cineasta, enfim. E ele nos presenteou com o nosso vídeo institucional. Então, o nosso vídeo institucional a gente fez uma imersão com ele do universo Ardo e ele nos devolveu com um resumo. E o briefing foi justamente assim. Eu preciso, ao final de qualquer coisa, ou no primeiro impacto, ter numa peça algo que deixe o cara... tão extasiado. Ele que não entenda nada, mas que dê uma reação de... Eu preciso fazer uma reunião com elas. Quero o primeiro date, sabe? E dentro do conceito de Love Mark, tá? A gente tem um dos pilares que é a marca precisa ser sexy. Ou seja, ela precisa ser interessante a ponto de o que tem ali? Tem alguma coisa misteriosa. E é muito curioso, porque eu escutei de um cliente falando assim, depois do nosso evento de lançamento, ele comentou, como que tá sendo pra ti, agora que tu criou esse conceito de marca profano? E eu... Nossa. Profano? Onde é que tá profano? Ele, deixa eu abrir teu Instagram. E ele não... não, na verdade, não sei. Na cabeça dele. É como ele absorveu aquilo, né? Como ele absorveu aquilo. Então, assim, porque... né? Na verdade, isso aqui é uma pintura renascentista, que a gente deu um lusco-fusco ali nos olhos, focou pro coração, escreveu Ardo, né? Não tem nudez no nosso Instagram, tem pessoas felizes curtindo, tem pessoas conscientes de si, onde é que tá o profano ali? Bem pelo contrário, inclusive, eu sou muito espiritualizada, Deus que me perdoe. Nossa, eu jamais faria isso. Só que tá limites também, tá? Só que tá na leitura dele. Então, claro, daí teve uma... eu participei de um evento agora que eu customizei uma poltrona, né? Assim, artisticamente. Foi uma pergunta que ele me fez assim, por que o vermelho? Por que tu escolhe tanto o vermelho? Tem alguma coisa a ver com sexualidade? E eu ficando... ele falou assim, com sexualidade ou menstruação. Ardo. E aí eu assim... Oi, que bom. E aquilo não tava... sabe? Não tava em mim, tava nele. Mas, na verdade, gente, arte é sobre isso. Sim. A arte tu entrega o teu sentimento e o outro vem e interpreta. Então, a gente tá fazendo. E ela sempre puxa não, falta um conteúdo aqui pra vender. Porque, por mim, eu só fico criando. É bem difícil, vocês. Eu imagino. Eu acredito que vocês... É que talvez agora nem tanto, porque vocês estão bem posicionados no mercado, né? Mas isso é uma dificuldade pra vocês, essa questão das pessoas...
olharem para isso daqui e entenderem outra coisa, isso acaba sendo um problema? Eu acho que eu já respondi minha pergunta antes, mas vamos lá. Sim, eu acho que sim, tá? Porque quando as pessoas veem a coisa toda pronta, elas não dimensionam o trabalho que dá. Uhum. Então, eu acho que agora, dentro do processo comercial que a gente tem estabelecido, a gente tem sinais de que custa e leva tempo. Sim. Tu não vai conseguir colocar isso de pé de uma semana para outra. Não, com certeza. Entendeu? Né, a gente conseguiu estabelecer, mas ao longo desse processo E aí começam as questões operacionais que meio que dão uma truncada no negócio, porque bem ou mal tu tem que avaliar, entender já, tipo, tá, esse cara faz sentido por isso, e se ele não faz sentido, como que tu atende, né, mas não daqui a pouco fazendo todo o teu protocolo comercial de encantamento do negócio, que é hora de trabalho, né. Então, tem uma conta que... mas eu acho que agora a gente conseguiu fechar, assim, a fórmula de uma maneira mais consistente, assim. Porque as pessoas estão entendendo mais antes. Ninguém conseguia explicar. Sim. E eu me sentia encantada, porque eu via que as pessoas se identificavam com o conceito, porque elas sentiam que elas também ardiam. Porque, na verdade, Ardo tanto que o nosso @ é eu_Ardo, que as pessoas se identificam porque elas também sentem esse fogo dentro delas e tá, vamos junto. Não sabemos direito o que é, mas vamos junto. Sim. Então, eu sinto que ao menos elas estão abrindo a porta para nos ouvir, para ter uma conversa. Então, o que é muito melhor do que tu ter só um cartão de visita com um logo e oi, me contrata. É que isso faz, das pessoas quererem falar, que nem tu falou, antes vocês fazem a reunião, o cliente, um dos funcionários nem estava lá, mas ele quis ir lá para ser ouvido, né? Uhum. Eu acho que hoje as pessoas, elas estão entre um meio termo não, nos extremos. Umas não querem se expor nem um pouco e umas querem se expor muito. E muitas vezes as pessoas que não querem se expor, na verdade elas querem, mas elas não encontraram a forma. Então elas estão com aquela fera lá dentro, tipo, doendo, elas cara, eu quero botar também, tudo pra fora. Claro. Porque às vezes vem muito do modelo convencional. Vamos lá, vou pegar um bem convencional mesmo, escritório de advocacia. Para um escritório de advocacia fazer um trabalho assim, de tipo, cara, vamos expor, é muito difícil. Porque ele vai pensar, o que meu cliente vai pensar? Uhum. Né? Eu tenho um escritório, sei lá, de criminologia, né? Que eu tiro as pessoas da cadeia, enfim, coloco elas lá. Como que eu vou passar uma seriedade? Cara, tem como. Tu não precisa ser aquela pessoa super introvertida, super séria. Tem como tu ser sério, mas ao mesmo tempo tu expor isso de uma forma diferente. E recebemos na semana passada um advogado pedindo reunião com a gente, inclusive, porque ele quer achar um tom autêntico, porque a Ardo é sobre ser autêntico. Uhum. Tipo assim, qual é a tua centelha? A tua centelha é diferente da minha centelha. Sim. A minha, obrigada, que bom, porque somos diferentes e assim crescemos, né? É o nosso caso. Mas tu tem uma verdade para ser dita de forma autêntica e criativa. Porque falar sobre advocacia, ali, né? Tô ali no banheiro, passando... não quero ficar vendo um advogado falando sobre um laudo. Exatamente. Mas de que forma isso pode ser pertinente e relevante? Sim. Então, achei legal que ele nos procurou. E é bem diferente. Eu acho que as pessoas elas vão começar a abrir mais a cabeça, porque... elas querem conseguir sair... Eu sou uma pessoa que eu faço muita piada. Mas eu no passado, porque quando eu comecei a vender software, eu tinha 21 anos. E eu vender um software para uma empresa, chegar lá e eu ser uma pessoa que faz piada nas redes sociais, que não cuida do que está colocando lá, é complicado. Então a gente se fecha. Pra tipo assim, não, eu não sou essa pessoa, eu sou um empresário. Tu tá vendo aqui no meu Instagram que eu sou um empresário. Mas na verdade eu não sou. Eu sou um cara que faz piada o dia inteiro, sou super sarcástico, mas no meu Instagram vocês não vão encontrar isso. Uhum. Por quê? Porque talvez isso pegue mal para alguma coisa no meu relacionamento com a empresa. Mas não deveria ser, né? Eu acho que isso é uma coisa que vocês trazem, que talvez eu vou ter que contratar vocês, né? Olha aí, ó. Pra eu conseguir mudar. Porque às vezes a gente fica receoso. E só da gente conversar hoje, eu já pensei em várias pessoas que eu conheço. E no Instagram é uma coisa, né? Aquele negócio de prateleira, cara, isso aqui sou eu, isso aqui é meu trabalho, e no dia a dia é outra pessoa. Então elas ficam com aquele negócio remoído lá dentro que eu não posso mostrar, ou então mostra, e aí nem pensa nas consequências, ou não mostra porque fica pensando demais nas consequências. E olha só o que tu falou, né, João? Eu fico receoso. Meu, a vida é uma só, a gente vai viver receoso, cara. Olha o talento que a gente tem, a gente é um puta empresário, a gente é um puta ser humano, a gente vai viver receoso de quem a gente é. Não é justo, sabe? Concordo plenamente. Hoje, que nem eu falei, no início eu pensava muito assim. Hoje eu não penso mais. Por quê? Porque eu já achei o público que eu vendo essas coisas. Eu sei que o cara lá que é o convencional, que quer encontrar um empresário que vai falar sério, que vai ser sério, cara, eu tenho uma pessoa pra te recomendar. Isso, que legal. Tá aqui, ó, vende, esse cara aqui vai te vender. Eu não, eu sou a pessoa que a gente vai fazer uma reunião, eu vou entender o teu problema e vou ficar falando besteira
o tempo inteiro. Porque esse é meu jeito. E aí o empresário provavelmente ele vai ter mais ou menos a minha idade, ele vai ser um pouco mais velho, às vezes um pouco mais novo, e tá tudo certo. Tem mercado para todo mundo. Mas eu acho que a gente vai passar por uma transformação muito grande de coisas assim, porque as pessoas querem expor. Elas querem dizer quem elas são, e hoje elas ficam com muito receio. Eu pelo menos enxergo dessa forma. Talvez eu esteja errado, tá? Mas eu enxergo muito isso. Por ter vários amigos e pessoas que eu conheço que são assim. Meu irmão é advogado. Então quando a gente começou a falar assim, meu Deus, imagina, sabe? Para ele seria uma coisa que talvez mudaria muito no negócio dele. Claro, ele pode vir a perder alguns dos clientes atuais para poder expor essa pessoa que ele é, sabe? Acho muito legal. Mas olha o ganho que ele vai ter. Não, com certeza. Cara, ele vai estar tão mais livre, tão mais feliz e... Não, e talvez vai se abrir uma janela de oportunidade Com que não certeza. tava batendo na porta dele porque não tava se identificando. Que, sabe? Tudo, encontrar um relacionamento que tenha mais a ver com ele. Não tô dizendo, não conheço nem ele, não Sim. tô nem dizendo, né? Não é isso. Encontrar parceiros, encontrar um lugar pra morar. Quantas oportunidades que se abrem quando tu é realmente tu. Não, Sim. e uma coisa muito louca é que esse projeto Labareda que ela comentou, tipo, não era uma coisa que a gente queria fazer, vamos fazer super, tipo assim, ela fez um, eu tinha feito o outro sozinho também, aí foi fechando e, tipo, não, é consistente, isso aqui faz sentido. E aí a gente entregou um trabalho desse na semana passada, e eu comentando assim, eu sou tão feliz fazendo esse, sabe? Eu sou tão mais feliz fazendo esses, não que eu não seja feliz fazendo os outros, mas é que os projetos da porta pra dentro, tu tem mais liberdade de fazer coisas De diferentes, criar. sabe? Não, tipo, com a certeza. empresa E tá sempre falando com os acaba em seus, festa. sabe? E sempre acaba em Sempre festa. acaba em festa, porque, literalmente, não é uma gíria, sempre acaba em pizza. Sempre acaba em festa, porque a gente tem um momento onde toda aquela equipe se junta para expor as novas práticas de cultura e para celebrar aquilo. Uhum. Então, sempre termina com um drink, com festerê. Então, é um marco até pra gente, porque tu literalmente termina um projeto festivo, assim, alegre, Sim. né? Celebrando aquilo. Isso. Muito bom. Vamos lá. Eu tenho uma outra dúvida, porque é uma coisa que eu reparei bastante, agora não falando sobre a Ardo em si, mas... O abençoado lá que estamos um Claro, pouco atrasados. sem problema. E pode dizer que a culpa é minha. Eu encontrei vocês lá numa troca de cartões, né? E uma das coisas que eu reparei muito forte, que eu até comentei com a minha sócia, quando eu entrevistei ela, eu falei que faz uns 3 anos, acho que eu fiz um vídeo, acho que foi até o Edu aqui que editou, que eu falei que as mulheres elas estavam enriquecendo mais rápido que os homens. E quando eu fui para aquele evento lá, eu vi que tinha muita mulher. Muita mulher. Eu achei aquilo demais. E a Karine falou, é isso que está acontecendo. E eu não tinha reparado tanto, sabe? Que as mulheres elas estão muito mais à frente dos negócios do que as pessoas têm falado. Porque hoje a gente escuta muito na internet, porque as mulheres não estão ocupando posições de liderança e tudo mais. Eu hoje presto serviço para uma empresa nos Estados Unidos que 78% dos cargos de liderança e gestão são de mulheres. Como que vocês veem hoje que vocês estão para cima e para baixo? Isso é uma verdade? É uma mentira? Eu ouvi recentemente um relato de uma amiga minha que me conectei em função da minha coach de carreira, que ela falou um negócio que eu achei que faz muito sentido. Que era um recado para mulheres. Mulheres que querem assumir cargos de liderança em empresas ou, enfim, conheçam sobre negócios, sobre business, sobre rentabilidade, sobre números. O que acontece? Na lente dela, que eu tô assinando embaixo, que é o que eu via, pelo menos, no contexto que eu tava atuando. Uhum. Tu via mulheres muito especialistas nas suas áreas. Ela está gerente de marketing, conhece muito de marketing, conhece muito da atividade técnica que ela está desempenhando e daquele universo. E aí, quando ia sentar numa mesa com diretores, os homens acabavam se destacando mais porque eles não eram tão bons operacionalmente, mas eles sabiam do negócio, do contexto de negócio no mundo, no contexto daquele negócio como um todo. Que, ao fim e ao cabo, quando tu assume uma posição de liderança, tu não tem mais que estar tão envolvido na operação, tu tem que estar olhando o negócio como um todo. Uhum. Então, tu tem que saber de finanças, tu tem que saber do impacto do teu segmento no contexto geral de economia, tu tem que saber sobre a macroeconomia. Então, assim, a mulher, por uma questão histórica, comportamental, sempre foi muito boa em fazer a atividade, tipo, excelência no tático. E não numa visão tão ampla. Uhum. Então, e aí, ela falando, eu comecei a enxergar as coisas. A me enxergar em alguma reunião onde eu não me permitia opinar ao falar sobre macroeconomia, entendeu? Então, eu acho que cada vez mais, e que bom que essa coisa esse mindset está mudando, porque é sobre saber
sobre o negócio, se especializar sobre o contexto em que aquilo está inserido. E até fazendo uma autocrítica em desenvolvimento de equipe, assim, eu me lembro que era uma coisa que eu puxava muito a tecla de, cara, tu tem... E aí eu vou trazer a filosofia do CrossFit para a pauta. Mas é que é muito sobre isso, sabe? Não adianta tu ser o exímio fazedor de uma coisa. Tu tem que saber falar minimamente sobre tudo. Tem a Mari Zanettini, que é uma amiga nossa que... Ela era gerente de marketing da Melnick em corporações, enquanto eu entrei na parte de urbanismo, que era a Sociedade Melnick Arcade. E ela comentando com uma outra amiga nossa, que também é Mariana, quando eu entrei, porque eu entrei para ser uma pessoa que fazia tudo dentro do segmento, enquanto na estrutura da Melnick tinha assim, uma equipe de 6 pessoas, 7 pessoas. Uhum. E, óbvio, dadas as proporções, eram bem menos lançamentos, mas eu acabava fazendo tudo. Essa guria é um unicórnio no mercado, porque ela faz evento, ela cria, ela faz apresentações, ela pendura os quadros na parede. E eu acho que é sobre isso. Eu nunca quis ser a especialista. Eu sempre quis ser a generalista. E nunca tive medo. Então, eu acho que sim, cada vez mais a gente precisa se especializar em negócios. Não necessariamente tem que ser muito bom em alguma coisa que tu queira fazer, tecnicamente, sim, mas com uma visão mais ampla, assim, do impacto do negócio. E agora que a gente tem uma empresa de verdade, que a gente não brinca mais de fazer empresa, isso fica ainda mais claro, sim, sabe? E junto com isso tem uma questão comportamental, emocional, que eu tô vendo que as mulheres estão imparáveis e livres e querendo explorar todo o seu potencial. Assim, as mulheres passaram por coisas bem delicadas a nível de relacionamentos, assim, principalmente agora que estão chegando perto dos 35, 40, eu olho pro lado e vejo as minhas amigas da minha bolha, todas elas querendo gritar muito alto, tipo, não, olha só tudo que tem de potência dentro de mim. São pessoas que estão fazendo terapia, são mulheres que já viveram muitas dores e que agora, assim, agora é a minha vez. Então, eu percebo que não deixa de ser esse grito de liberdade para justamente elas serem imparáveis e pensar, tá, o que eu tenho que ler, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que fazer, porque eu sou boa demais para ficar somente assim, somente aqui. Então, eu percebo essa ardência, por que não dizer, que o mulherio tá tendo, e que bom, porque me honra e me emociona, assim, a nível de, muitas vezes, chorar de ver que eu não tô mais competindo na época, quando eu tinha 16 anos, que eu tinha que ser mais bonita, mais isso, mais aquilo do que a outra, porque eu tinha que ser escolhida. Agora, todas nós podemos ir juntas, e é louvável, e é uma honra, na verdade. Não é que a gente queira tirar o espaço dos homens, mas é porque a gente também é tão boa quanto, né? Então. Sim, mas isso que vocês falaram faz muito sentido, porque o que acontece? Hoje, eu concordo, e eu acho que eu me enquadro muito no que tu falou. Eu não sou um especialista no desenvolvimento, mas eu penso em todas as outras coisas, né? E eu vejo que as mulheres, elas se aprofundam muito nisso. Elas, cara, eu vou ser a melhor que tem nisso. Então, é uma coisinha a mais, porque o que a gente faz, no caso, o que eu faço de pensar num como um todo, é muito mais fácil tu fazer isso do que eu me especializar hoje, agora, nessas outras coisas, sabe? Então, isso faz muito sentido, porque daí tu vai ter uma visão macro e micro. Enquanto o homem, entre aspas, no meu caso, eu tenho uma visão macro, mas às vezes eu não olho para aquele problema lá no final do poço que talvez tu vai conseguir enxergar, sabe? É a visão holística, né, do todo. Exatamente. Gente, papo muito bom, adorei. Eu sei que vocês têm compromisso, inclusive vou estar nesse compromisso de vocês. Vou ouvir depois mais um pouquinho. Depois vai com a gente pra São Paulo? Podia. Muito obrigado de verdade por estarem aqui. Espero que vocês voltem. Tem muita coisa que eu queria falar que não deu tempo. Poderia ficar aqui falando por horas. Como que o pessoal faz para achar vocês e a Ardo no Instagram ou em outras redes? @eu_ardo é o nosso Instagram. E aí a gente tem os particulares. Ou no site, se vocês tiverem interesse de olhar o nosso portfólio também. Umas coisas meio... Diferentes. Ardo.house. Ardo.house. E @AceleraFernanda e @hello_Carmelita, mas é hello com U, porque eu gosto de inventar e eu inventei que U faz mais sentido. Boa, eu vou colocar na descrição de qualquer forma. Mas, gente, muito obrigado de verdade e espero que vocês voltem aqui. Obrigada, graças a Nossa Senhora do Ardo que abriu os caminhos. Valeu, gente. Valeu. Obrigada, gente. Valeu.